Bom, então nós falamos aqui, deixa eu entrar mais aluno aqui. Nós falamos aqui da questão da falta do pagamento, nós vamos estudar especificamente um por um desses itens, por enquanto aqui é a parte geral. E falamos aqui do silêncio, no caso do silêncio das partes, essa obrigação é inquesível. O que significa? Ela vai ser cumprida no domicílio do devedor, tá? Então, aí tem uma questão de foro de eleição. Se as partes não, no contrato, não estipular o local onde o conflito vai ser resolvido, se houver algum conflito quanto ao contrato, por lei, essa obrigação é inquesível, ou seja, ela se resolve no domicílio do devedor. Então, imagina que uma pessoa está alugando um ponto comercial em Abadiânia, mas ela domicilia em Anápolis. E esse contrato não estipulou o foro de domicílio, não escolheu, não foi eleito. E esse contrato está tendo divergência. Essa pessoa poderia reclamar isso no domicílio residencial dela, que seria aqui em Anápolis, tá? A locação, ela não tem limite temporal, isso que eu quero, chegou onde eu queria. Veja bem, vocês viram que a característica da locação, conforme o conceito dela lá no 565 do Código Civil, é que ela é um contrato temporário. Só que esse temporário pode ser por prazo determinado ou indeterminado. O que é permanente é a propriedade. A propriedade é que tem, por característica, a permanência. A posse, não, que é no caso da locação. Então, ele é temporário. Só que eu posso determinar ou não. Ou ele é por prazo determinado ou indeterminado. Então, se essa locação não tiver... ela não tem esse limite de prazo. Eu posso locar um imóvel por 50 anos, por 100 anos. Só que a pessoa só locou, ela não é dona, tá? Só que, segundo o artigo 3º, se houver uma locação por mais de 10 anos, por prazo superior a 10 anos, aí ela exige a vênia conjugal, ou seja, a assinatura do cônjuge. É uma exigência do artigo 3º da lei do inquilinato, tá? Mas eu não tenho limite de tempo para eu poder alugar um bem. Bom, chegamos aqui na parte das obrigações da locação. As obrigações, o 566 vai falar das obrigações do locador, eu resumi aqui para vocês. Primeiro, o locador é quem aluga, ele tem a obrigação, então, de entregar ao locatário a coisa. Essa entrega, se ela for feita sem qualquer reclamação, presume que a coisa foi recebida em ordem pelo locatário. Só que essa presunção não é absoluta, ela é iuris tanto, ou seja, ela é relativa, cabe prova em contrário. Então, por exemplo, eu aluguei um imóvel residencial e pode ser que eu demorei a mudar. Aluguei hoje e mudei 3 dias depois. Quando eu fui mudar, eu percebi que o imóvel estava com um encanamento quebrado, choveu e eu vi que estava com problema no telhado. Então, a princípio, se eu não reclamei imediatamente, presume até a prova em contrário que ele foi recebido em ordem. E como é que eu tenho recebimento imóvel? Com a entrega das chaves. E como é que eu devolvo o imóvel? Também devolvendo as chaves. As chaves aí é uma tradição que a gente chama de ficta, né? Ficticiamente você devolveu, porque não tem como pegar o imóvel, carregar e devolver. Então, a representação dele é pela chave, tanto a entrega como a devolução. Mas isso não significa que ele está em ordem. Bom, e aí vem um detalhe. A entrega desse imóvel, ela tem que ser feita com as pertences e não com as benfeitorias. Vocês estudaram as benfeitorias no Código Civil, salvo engano, foi Civil 1. Vocês estudaram as benfeitorias úteis e necessárias. Então, dá uma lida, dá uma reprisada no artigo 35 e artigo 36, porque a gente vai falar disso aqui, tá? Então, vocês revisam aí os artigos 35 e 36 do Código Civil. Vou resumir. As benfeitorias necessárias são aquelas que dão a função social do imóvel. Por exemplo, vamos pegar o exemplo do imóvel. Você já sabe o que é a função social. No carro, o que faz o carro ser um carro é motor e câmbio. Então, isso aí não é nem benfeitoria. Isso é o principal do carro. O carro não é carro se não tiver motor e câmbio, concorda?
Se não tiver motor e câmbio, ele é sucata. Então, o cara te vendeu uma sucata falando que é carro. Lembra que tem um objeto principal e acessório? O acessório segue o principal. O principal é o que torna a coisa ser o que ela é. Um carro, para ele poder andar, ele precisa de roda, câmbio, motor. Se não tiver isso, o cara te vendeu o gato por lebre. Tá falando que é carro e ele vendeu sucata. Então, o que seria acessório num carro? O acessório num carro depende do tipo de carro, né? Porque eu sou da época que vidro elétrico era acessório, direção hidráulica era acessório, hoje não é mais. Hoje é a natureza do carro. Dependendo do modelo, o carro já vem com vidro elétrico, já vem com aquele que a gente chama de acessório, já compõe o modelo do carro. Então, torna aquele carro um objeto principal. Olha só. Bom, eu sou da época também que o celular só era celular. Se você quisesse comprar alguma outra coisa separada, por exemplo, uma máquina fotográfica, ou tinha aplicativo que você baixava para tirar foto, mas ele não vinha com foto. Hoje, o modelo do celular, aquilo ali, o Bluetooth, a foto, o que for, já compõe, já se torna o principal do celular. Vocês entenderam a diferença de objeto principal e acessório. Por que eu estou falando isso? Porque isso é importante para vocês diferenciarem o principal da benfeitoria. Se eu estou alugando um imóvel para morar, e é imóvel, o que o imóvel tem que ter, gente? Para morar? Condições mínimas, que é o que a gente chama de função social do imóvel. Telhado, porque se não tiver telhado, não tem como morar. Água, que é um bem essencial à vida. Se eu estou alugando um imóvel que tem energia, e piso. Isso aí não é nem benfeitoria. Isso aí é o que torna condições mínimas de higiene. É porque nós estamos num país, por exemplo, Brasil, que tem... Vou dar um exemplo aqui. A condição de miséria do povo é tão grande, a questão de... Nós temos um problema sério de saneamento básico, né? Doenças como cólera, misericórdia que aconteceu na África. Aqui nós temos coisas terríveis que a gente acha que está passando, que é Zika vírus. Quantas pessoas eu já vi que deu dengue no meio da pandemia? Isso é doença de país com falta de saneamento básico, é questão de higiene. Por que eu estou falando isso? Porque em qualquer país desenvolvido, você alugar um imóvel que tem cupim, eles pegam esse imóvel, explode ele, ou então ele descasca ele inteirinho, porque o cupim, ele rebenta com tudo quanto é coisa dentro do imóvel. Aqui no Brasil é comum, você alugar a casa, tem uns cupinzinhos, aí você compra uns trenzinhos para matar os cupim e sobrevive com aquilo, né? Os livros, tudo comida de cupim, mas aquilo ali é normal. Então, só para vocês entenderem, mas a princípio, o imóvel que torna residencial, as condições que tornam ele um objeto é telhado, piso, água, luz. Pelo menos isso. Encanamento, lógico, né? Bom, pertença. Agora, o que é benfeitoria? A benfeitoria necessária é aquilo que garante o uso desse objeto. O que é uma benfeitoria necessária? Limpar uma caixa d'água, que garante o uso de uma água potável de qualidade. Manter no telhado limpar as calhas, tá? Limpar um esgoto, uma caixa de esgoto, e assim por diante. São benfeitorias necessárias que mantêm a finalidade dessa coisa, desse objeto. A benfeitoria útil, ela facilita. Seria fazer um armário debaixo da pia, da cozinha, um armarinho embutido no banheiro, trocar, por exemplo, o vaso sanitário, as tampas, porque aquelas de plástico que machuca, então eu quero ela estofadinha, de espuma, e são benfeitorias úteis. O que são voluptuárias? Mero deleite. É você querer, por exemplo, colocar no lugar onde tem a mangueira, você querer colocar aquele suporte de mangueira, aí você fura a parede do imóvel que você aluga. Dependendo de onde você mora, você colocar uma grade na janela pode ser uma benfeitoria
voluptuária e não necessária. Se você mora num bairro que tem risco de furto, ou dependendo da região, que é quase todos, né? Você colocar uma grade na janela se torna necessário. Mas se você mora num condomínio fechado e você tem um animal de estimação que não quer que foge, você colocar uma grade na janela é voluptuário. E, segundo as benfeitorias voluptuárias, elas podem ser levantadas se ela não danificar o imóvel. Por exemplo, o ar-condicionado. Num calor dos infernos que vai começar logo, logo, misericórdia, você mora num imóvel alugado e aí você quer instalar um ar-condicionado, que é o CROES, né? Até hoje não inventaram com tamanha tecnologia algo que não precisa furar a parede. Tem uns que é em pé assim, ó, mas é horrível aquilo. Mas se você instalar um ar, você tem que furar o negócio, botar cano. E aí, na hora de você levar o ar, você tem que fazer a mesma coisa. Então, é melhor você fazer o quê? Deixe o ar de presente. Porque a voluptuária, se ela estragar o imóvel, ela não pode ser levantada. É igual aqueles vasos de planta lindo, tamanho família, pesado. Você coloca aquilo no piso do cara que você está alugando, do imóvel que você está alugando, ele mancha o piso tudinho. Se você for tirar aquilo ali, é melhor você deixar ele de presente ali com a planta e tudo mais. Enfim, essas são benfeitorias. Então, está no artigo 35 e 36. Úteis, necessárias e voluptuárias. O que a locação fala? Se você fizer uma benfeitoria necessária, por força de lei, e não estiver pactuado ao contrário, porque o contrato vira lei entre as partes. Portanto, se o contrato for verbal, e o cara tiver que fazer uma benfeitoria necessária, trocar 3, 4 telhas ali que estavam quebradas, ele só percebeu na chuva, trocar uma torneira que estava entupida, ele tem direito de ter o dinheiro, de ser restituído, indenizado por essa benfeitoria necessária que ele fez, porque a função dela é manter o imóvel, a função social do imóvel. Então, ele tem direito de receber esse dinheiro, sob pena de, enquanto não receber, ele pode reter o imóvel. O que é o Instituto da Retenção? A pessoa fica no bem sem devolver até ser indenizada. Ele não precisa te pagar o aluguel. Ou ele pode abater aquilo ali no aluguel também. Entendeu? Então, por exemplo, eu tive essa reforma que eu fiz de benfeitorias necessárias. No contrato de locação não tinha cláusula falando que eu deveria arcar com elas. Eu tenho os recibos todos de que eu tive que pagar pedreiro, que eu tive que trocar um cano do banheiro e etc. E aí, quando eu fui cobrar do locador, a imobiliária se recusou a me indenizar. Então, eu falei que não ia sair enquanto ela não me indenizasse. É um direito que eu tenho, que chama direito de retenção. Só que nenhum desses envolve pertença. Esses exemplos que eu dei. O que é a pertença? Pertença não seria um acessório, porque o acessório é direto para o bem. A pertença é algo que facilita o serviço da coisa. Ela é a serviço da coisa. Ou seja, ela serve a coisa. A benfeitoria, ela não serve, ela incrementa a coisa. No caso da pertença, ela serve a coisa. Em que sentido? Por exemplo, um elevador num prédio, ele não é um acessório, ele é uma pertença. Ele serve o prédio para quê? Para facilitar o acesso aos andares. Então, imagina a seguinte situação. Eu alugo um imóvel no primeiro andar. E nesse prédio que eu alugo imóvel, tem um elevador. O que isso sugere? Que eu posso subir ao primeiro andar por meio do elevador. Mudei para o imóvel. 10 dias que eu mudei, o elevador estava estragado e não volta, não conserta. Avisei o locatário, o locador, ele tem um prazo de 10 dias para resolver isso, tá? Se em 10 dias ele demorar 10 dias para resolver, eu tenho direito a abatimento do aluguel. E se ele demorar mais tempo, eu posso pedir até a rescisão desse contrato e pedir indenização. Se fosse eu não queria rescisão, eu ia continuar lá para pedir indenização, tá? Porque ele vai ter que me indenizar, porque presume que o elevador era para uso. Se o elevador está estragado, eu estou sendo prejudicado no serviço que estaria a meu benefício. Mais grave ainda, aí é grave, porque aí gera até dano moral, eu entendo,
é se eu aluguei esse prédio e uma das pessoas que moram é cadeirante. Então, ela precisa do elevador. E aí você está ferindo até a lei específica que fala do estatuto da pessoa com deficiência, né? Portador de... É infeliz essa linguagem, mas é o estatuto da pessoa com deficiência, né? Bom, então, cuidado com a pertença, que ela serve ao bem. Se ela serve ao bem e essa pertença não estiver funcionando, é objeto até de rescisão de contrato ou de execução específica. Execução significa eu quero, se vira para fazer esse negócio funcionar. Aí o trem é mais complicado. Bom, outro detalhe que é a obrigação do locador. Por isso que eu falei agora, nesse momento, a diferença de principal, acessório e pertença. O locador, gente, ele tem que, por obrigação, de manter a coisa no estado, no mesmo estado, pelo tempo do contrato. Quem tem que manter a coisa quando devolve é o locatário, como ele recebeu. Mas para entregar a coisa, por aquele tempo do contrato, cabe ao locador manter o estado daquela coisa. Por isso que a gente falou das benfeitorias necessárias, que é diferente do objeto principal. Olha o que vai acontecer. Se essa coisa não é mantida nas condições de uso, nós temos um problema aí de rescisão de contrato e não é nem questão de benfeitoria necessária. Isso é uma questão de lógica. Presta atenção. Eu aluguei um imóvel em janeiro. Janeiro não estava chovendo em Anápolis, porque não é época de chuva. E a pessoa me entregou, a imobiliária me entregou as chaves. Eu olhei o imóvel, estava tudo ok, pintadinho, bonitinho, o famoso batom, né? Lindo. Tive o cuidado de assinar e ver o que estava constando no inventário lá da entrega do imóvel. Em geral, a imobiliária coloca até a tampa da privada que tem no banheiro, porque senão o povo rouba a tampa da privada, rouba a torneira, então eles colocam lá, tem uma torneira cromada na pia, tem um cano de plástico que leva a água da torneira para o esgoto, senão o povo arranca tudo. Mas, enfim. E eu tive cuidado também de receber aquilo ali, assinar que ele colocou, porque isso também é uma proteção para mim. Ótimo. Primeira chuva que tem, chove dentro do imóvel. Não gotera, não, chove. E aí eu tive cuidado de filmar. Inclusive, um dos lugares que está chovendo dentro, goteirando, é no quarto do meu filho, que tem alergia. E foi fazendo mofo lá. Liguei para a imobiliária. A imobiliária falou, não, nós não arcamos com isso, porque a senhora assinou o contrato falando lá que a benfeitoria necessária é por sua conta. Então, se a senhora for arrumar, a senhora que arca com isso aqui, com isso aí. Não. Por força desse artigo aqui, ó, é obrigação do locador, 566, manter a coisa no estado que ele me entregou pelo tempo do contrato. Se eu estou alugando um ano, ele está me garantindo que aquilo está do jeito que ele entregou e que ele mesmo relatou ali no inventário, que ele discrimina o estado do bem. Então, veja bem, eu tenho um caso aí envolvendo vício redibitório, vício oculto. Gente, quem é que aluga o imóvel vai subir no telhado para poder ver se está pingando? Quem é que aluga o imóvel vai furar a parede para ver se o cano do banheiro no apartamento tá vazando e vai vazar no apartamento de baixo, vai virar um inferno aquilo, que ele vai vazando. E você que vai ter que arcar com o apartamento de baixo. Não tinha como você adivinhar, você não sabia, uai. Isso tudo é vício oculto. Então, o primeiro defeito que ele aparece, que é no momento que você vai usar, então, é bem diferente o desgaste do uso com manter a coisa no estado que ele te entregou pelo tempo do contrato. Isso não é uma questão de benfeitoria necessária, mesmo que você tenha assinado que as necessárias seriam por sua conta. Isso não é necessário. Isso compõe o objeto, isso faz parte do objeto principal. E se isso estragou, a responsabilidade não é sua, porque na primeira chuva é que você percebeu, não dava tempo de deteriorar um telhado assim em época de sol. É uma questão de lógica. Entendeu? Então, dica, na primeira oportunidade que estragar, você tem que avisar a imobiliária, provar que avisou. Hoje se admite notificação até pelo WhatsApp.
Eu, por via das dúvidas, para não entrar em tese aí de jurisprudência, eu prefiro notificar por AR. Eu vou lá pelo modelo do correio mesmo, que eu me garanto que o imóvel deu esse problema na primeira oportunidade e que eu quero ser ressarcida. Ou a imobiliária arruma, se você não tiver o dinheiro para arrumar, você pede uma liminar para executar esse contrato. É uma execução de contrato com pedido de liminar. Qual o fundamento? Eu preciso morar. Como é que eu vou morar num lugar que está chovendo? Ela vai ter que dar conta disso aí, tá? Agora, é diferente se você já está no imóvel há 1 ano. Nas primeiras chuvas, isso não aconteceu. Aí você continua no imóvel. Na segunda chuva, aconteceu. Então, é difícil provar o defeito oculto aí. Aí não, aí é o desgaste mesmo do telhado, deve ser ruim mesmo. E aí o trem deu problema. E é diferente também, misericórdia, mas se há um terremoto e esse telhado cai. Aí não é culpa nem de um, nem de outro. Resolve, lembra que estudaram obrigação, se resolve quando não é culpa nem de um, nem de outro. É uma força maior, tá? Bom, então deu para entender a diferença aí de objeto principal e, nesse caso aí, do que seriam as benfeitorias necessárias. Então, os pequenos estragos que não provenham de tempo ou do uso, logicamente, eles correm por conta do devedor, que é o locatário. Agora, o estrago sem culpa do locatário, deterioração, ele tem direito tanto à redução do aluguel, proporcional do aluguel, ou até resolver o contrato. No caso de perda, além de resolver o contrato, ele tem direito de perdas e danos se houve culpa do locador. Mas se não houve, é quem foi culpado é que vai responder. Teve uma situação em Anápolis, alguns anos atrás, de um prédio que estava tendo queda de energia, informou na época a concessionária do problema, a concessionária foi lá, emitiu um laudo falando que não tinha problema nenhum, só que os moradores começaram a ficar presos no elevador. Aí, em razão disso, contrataram uma empresa particular que deu um laudo falando que estava tendo problema no relógio. Resumindo, gente, o trem pegou fogo. Uma das pessoas, um dos prédios, dos apartamentos, os inquilinos viajaram e deixaram a televisão na tomada. Ninguém viaja e tira coisa da tomada, né? Computador, deixou ligado na tomada. Por conta dessa queda, o apartamento pegou fogo e foi subindo para os apartamentos de cima, que eram alugados. Eu nunca vi um trem horrível daquilo. Onde você encostava, ficava aquela fuligem, aquele trem grudou na pele, assim, na minha pele, assim, que levou uns 2 dias para sair, parecia uma borracha. Os móveis estragaram todos. Roupa estragou tudo com aquela fumaça. E aí veio a questão da rescisão, né? A imobiliária disse que não tinha nada a ver com isso, não sei o que tem, porque foi o prédio de baixo, não queria rescindir o contrato. Logicamente, a imobiliária não foi culpada, mas a gente conseguiu a rescisão sem pagar a multa rescisória, porque foi um caso fortuito, né? Não foi nem uma força maior, porque era previsível. Aliás, eu nem entendo ser caso fortuito, porque era bem previsível, porque tinha um laudo, né? Mas um laudo estava em conflito com o outro. Resumindo, o pessoal entrou com a ação contra a concessionária e ganhou. O dono que perdeu o apartamento e os inquilinos que perderam seus móveis porque a fumaça foi subindo. Móvel, roupa, né? Eles tiveram que indenizar tudo isso aí. Então, nesse caso aí, não houve culpa dos locatários, e havendo perda, ainda é possível perdas e danos, mas para quem é responsável, nem sempre é o locador, que no caso não foi a imobiliária, não era culpada, mas ela não queria rescindir o contrato, ela queria cobrar a multa rescisória. O cara ainda perde tudo, não tem sentido isso, ainda vai pagar a multa. Então, tiveram que rescindir, né, pagar ainda os honorários advocatícios, porque estava falando que não precisava, e ele, depois de muito tempo, ganhou a ação, mas ganhou, né? Para receber o que ele teve ali de perda dos bens dele. Bom, outra obrigação do locador é garantir o uso pacífico da coisa.
a menos que sejam perturbações de fato decorrentes de atos de vizinhos. Então, o locador não tem culpa do vizinho que fica fazendo balada até tarde da noite, mas é obrigação do locatário informar o locador disso aí. Mas o locador, quando ele vai te alugar uma coisa, ele tem que garantir que aquela coisa tem um fim para qual se destina. Por exemplo, se ele está te alugando uma casa que era boca de fumo e não te avisou, você tem ação contra ele, porque ele está colocando você em risco. Né? Então, é o uso pacífico da coisa. Ou a casa era usada para outra situação que pode te colocar em risco. Né? Eu já vi cada coisa de contrato, que quando eu comecei a minha vida profissional foi imobiliária. E advogando para imobiliária. E o povo queria rescindir contrato porque a imobiliária não falou que a casa era mal assombrada. E aí o povo reclamava porque tinha um fantasma, não sei o que. Eram umas histórias assim, sabe? Eu lembro disso. Coisa assim. E pedia, falando que não tinha uso pacífico da coisa. O problema é provar que tinha um fantasma lá. Mas, enfim. É obrigação do locador garantir o uso pacífico da coisa, para o fim para o que ela se destina. E o uso pacífico inclui também higiene, né? O cara aluga uma coisa, não fala que tem um condomínio de baratas lá dentro, ou um condomínio de ratos, ou alguma coisa assim. Bom, e reforçando o que eu falei da teoria dos vícios redibitórios, né? Você não tem como procurar os defeitos ocultos de telhado, de encanamento e coisas desse tipo. Bom, qual a obrigação do locatário? Serviço da coisa alugada para os usos convencionados e tratados como sua fosse, ou seja, se eu estou alugando para residência, eu não posso colocar a função dela de comércio, igual eu falei, usar a garagem para salão de beleza, pagar o aluguel no prazo ajustado. Como garantia dos aluguéis, o locador tem um penhor legal sobre os bens móveis, e muitos não sabem disso, mas eu vou falar disso lá quando a gente for falar da lei do despejo, a lei que alterou a 8245, que trata do despejo. Bom, já me adiantando para vocês, por força do artigo 1467 do Código Civil, depois vocês dão uma lida nele, esse penhor é por força de lei, não é contrato. O artigo 1467 fala que o locador, o dono do prédio rústico ou urbano, ele tem sobre os bens móveis que guarnecem aquele imóvel, penhor sobre ele, até o pagamento. Então, quando a gente entra com despejo, muitos não fazem, você tem direito, por força desse artigo 1467, pedir o despejo do cara que está com aluguel em atraso e o penhor legal dos móveis que está ali para o juiz te conceder. O juiz te concedendo esse penhor, o camarada vai sair com a roupa do corpo e com as roupas dele, mas ele não vai poder pegar os móveis lá dentro, a menos que ele faça defesa. É um problema dele, da defesa dele. Se ele alegar bem de família, depende dele. Mas até ele alegar isso, ele vai ter que sair de lá. Certo? Porque a lei te garante o penhor sobre geladeira, sobre fogão. O que o juiz pode pedir é fazer um auto, né, de avaliação daquilo ali, por meio do oficial de justiça, para permitir que ele leve só alguns bens, porque os outros, pelo valor do aluguel, vão ficar como garantia ali do pagamento desse aluguel. Se o aluguel fosse R$600, ele está devendo aí 3 mil de aluguel, não tem sentido deixar todos os móveis. Então, o juiz pode mandar o oficial fazer uma avaliação lá, falar, não, fica aí só a geladeira, a máquina de lavar e o que vale 3 mil reais. O resto ele vai embora. Depois, se ele pagar, bem. Porque a lei dá esse direito ao locador de penhor legal sobre essas coisas. Bom, outra obrigação do locatário é levar ao conhecimento do locador as turbações de terceiro, que eu já tinha falado, né? Se você tem um vizinho que fica fazendo balada até tarde, fumando maconha e afins, é obrigação sua informar o locador que está acontecendo. Restituir a coisa no final da locação no estado que recebeu, salvo as deteriorações naturais. A menos que, nessas casos de deteriorações naturais, você assinou um contrato falando que as benfeitorias necessárias seriam por sua conta. Em geral, os contratos de imobiliária, todos, você assume essa responsabilidade. Eu nunca vi o contrato. E os vocábulos aqui, que é o arrendamento,
que se refere à locação imobiliária rural, né? E também do mercantil. Agora, uma observação que eu vou falar na próxima aula é que o locatário que não devolve, ele tem a posse injusta de má-fé por força do artigo 574. Por isso, se ele continua na posse, sem oposição do locador, presume prorrogada essa locação sem prazo e pelo mesmo aluguel. Por isso que não constitui aí a uso capião ou direito de posse aí como prescrição aquisitiva para uso capião, certo? Pessoal, já me deu aqui 7 minutos. Alguma dúvida? Nós ultrapassamos até o limite do nosso período dessa aula, mas por conta das intercorrências. Da agora para frente deu para ouvir bem, né? Deu sim, professora. Tá. Então, é o meu botãozinho mesmo aqui. Alguma dúvida de alguma coisa? Deixa eu ver aqui no chat. Sim, responde minha pergunta. Qual? Gustavo Henrique. Qual pergunta? Gustavo, não lembro. Qual que é a sua pergunta? Você falou assim, responde minha pergunta. Ah, tá. Pergunta da Rávila. As atividades que são para fazer são as do AVA ou do Liceu? Só do AVA. Esquece Liceu. Liceu não existe mais. Você vai no AVA, vai abrir o seu AVA e vai responder atividade pós-síncrona A1, atividade pós-síncrona A2 e atividade pós-síncrona de hoje, A3. Certo? Eu acho que o Gustavo, não sei o que ele queria. Eu não entendi. Bom, pessoal, pode encerrar então, né? Boa noite a todos. Vou mandar de novo. Então, manda, Gustavo. Tá. Tá, tô esperando então. Se caso o proprietário vender o imóvel que está alugado, sim. Se a locação continuaria, é isso? Se ele vende o imóvel alugado, se a locação continua? E não constava a cláusula que impedia das perdas e danos ou danos morais. Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Eu moro num imóvel alugado, o dono desse imóvel vendeu, e no contrato não tem cláusula que impeça perdas e danos morais. Você não tem que pagar nem multa rescisória, porque a locação não é personalíssima, independe do locador, o contrato continua, nem do locador, nem do locatário. Cabe a você querer sair de lá ou não. A locação é um direito do locatário, de ter a posse da coisa. Então, por exemplo, não sei se eu respondi a sua pergunta. Se eu moro num imóvel e meu contrato de locação é de 1 ano, e eu estou morando nesse imóvel já há 8 meses, ele foi vendido, aí o novo dono não me quer lá mais. Ele não tem direito de me tirar. Eu é que tenho que querer sair. Ele não tem direito de me tirar. Eu só saio quando vencer o contrato. Nem por multa rescisória. Nem se ele quiser me pagar a multa. Não tem. Não sei se é isso.
Porque a locação, seja para fins residenciais ou comerciais, ela protege a posse. Posse de quem? Direta. Do locatário, não do locador. Então é isso. Então tá, você vai sair se quiser. Mais grave ainda, Gustavo, é o seguinte, que é a matéria da semana que vem. Já adianto, dá uma lida no artigo 46 e 47 da Lei do Inquilinato. Se você está no imóvel há 1 ano, que a maioria dos contratos são feitos assim, por 1 ano, você continuou nesse imóvel, mesmo que a imobiliária fez outro contrato, esse outro contrato é de fachada, não vale nada. Se você continuou depois de 1 ano, e o primeiro contrato era de 1 ano, ele renovou automaticamente por igual período. 1 ano, 1 ano, 1 ano. Que é o artigo 47. Você só sai de lá por denúncia vazia, que significa o locador só tem direito de pedir um imóvel de volta sem justificar depois de 5 anos. Nesse período de 5 anos, para ele te tirar de lá, ele tem que entrar na denúncia cheia, que são os casos específicos do artigo 47. Senão ele não te tira de lá. Nem se ele quiser pagar multa. E se ele te importunar, você tem reintegração de posse, porque a posse é sua. Você não tem propriedade, você tem posse, concorda? Se você estiver te enchendo o saco, te notificando, você entra com a ação e dá até dano moral, porque ele fica te importunando, querendo que você saia. Não tem nada a ver com isso. A locação não é personalíssima. O que vale é o contrato. Se ele comprou o imóvel sabendo que você estava lá, ele que tinha ciência. Você não tem nada a ver com isso, não. É problema dele com quem vendeu. Então, se renovou por mais de 1 ano, é mais grave ainda. Você só sai de lá por denúncia vazia, ou seja, na hora que ele quiser, e ele ainda tem que te dar 30 dias após 5 anos. Bom, mas na hora que terminar a aula, você vai entender direitinho isso aí, mas dá uma lida, 46 e 47 da Lei do Inquilinato. Pessoal, então, boa noite a todos. Vou encerrar aqui. Fiquem com Deus, na paz de Deus, e façam a posse, certo? Tchau, tchau.